E aos que predestinou, a estes também chamou. Romanos 8:30. Agora proponho que nos examinemos a nós mesmos à luz de algumas características do chamado celestial que vou mencionar a seguir. Se abrirem a Bíblia em 2 Timóteo 1:9, encontrarão que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Aqui encontramos, portanto, a primeira prova pela qual podemos examinar nosso chamado. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E isso porque há várias classes de chamado. Porém, o chamado verdadeiro, e somente ele, corresponde à descrição deste texto. É um chamado santo, não conforme as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, o qual nos é dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Este chamado elimina toda confiança em nossas obras e nos leva a confiar unicamente em Cristo para a nossa salvação. Além disso, nos purifica de nossas obras mortas para que possamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Se alguém anda em pecado, então não foi chamado. Se continua vivendo da mesma maneira que antes de sua pretendida conversão, então não se trata de conversão real. O bêbado que receber o chamado abandonará o vício. Vivendo na prática do pecado, os homens podem receber o chamado, mas depois de recebê-lo, já não continuarão mais no pecado. Saul foi ungido rei enquanto estava buscando as jumentas do pai. E muitos foram chamados enquanto buscavam satisfazer seu próprio desejo. Porém, abandonaram as jumentas e os desejos logo que foram chamados. À luz desses fatos, cada um pode saber se realmente foi chamado por Deus ou não. Se continua em pecado, se anda conforme este mundo e de acordo com o Espírito que opera nos filhos da desobediência, ainda está morto em seus delitos e pecados. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Acaso você pode dizer: Senhor, sabes todas as coisas, sabes que desejo guardar todos os teus mandamentos e andar santamente diante de ti? Sei que minha obediência não pode salvar, no entanto, anseio obedecer-te. Nada há que me doa tanto como pecar, por isso desejo abandoná-lo e ver-me livre dele. Ajuda-me, Senhor, a ser santo. Este seria o clamor do seu coração? Seria esta a atitude da sua vida perante Deus e a sua palavra? Então, amado ouvinte, tem motivos para crer que você foi chamado por Deus, pois é um chamado santo aquele com o qual Deus chama o seu povo. Outro versículo, em Filipenses 3, 13 e 14, lemos estas palavras: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seria, na verdade, o seu chamado um chamado soberano? Já ergueu o seu coração e o pôs em coisas celestiais? Elevou suas esperanças de modo que não espera coisas terrenas, mas as celestiais? Elevou seus gostos de modo que não são mais gostos baixos, fazendo com que agora você prefira as coisas que são de Deus? Levantou seus desejos ao ponto de que já não suspira pelas coisas terrenas, e sim pelas que são invisíveis e eternas? Elevou o nível da sua vida, de modo que agora emprega a vida em oração a Deus, em louvor e gratidão, e já não satisfazem os ideais baixos e pobres que adotava nos dias da sua ignorância? Recorde-se, no caso de ter sido realmente chamado, que seu chamado é um chamado soberano, que veio do alto, eleva o seu coração e o levanta para as coisas de Deus, da eternidade, do céu e da santidade. Em Hebreus 3:1, lemos estas palavras: irmãos santos, participantes da vocação celestial. Aqui achamos outra prova. Um chamado celestial significa algo que veio do céu. Foi chamado por Deus ou chamado pelo homem? Pode agora descobrir em seu chamado a mão de Deus e a voz de Deus? Se foi apenas o homem quem o chamou, então você não recebeu o verdadeiro chamado. Seu chamado veio de Deus. É um chamado que o encaminha ao céu, do mesmo modo que veio do céu. Pode dizer de todo o coração
que nunca descansará satisfeito até que chegue a contemplar seu rosto e, por fim, já livre do pecado, das eternas águas da sua graça, possa beber o prazer infindável? Ó homem, a menos que você seja um estrangeiro nesta terra e que o seu lar esteja no céu, você não foi chamado com uma vocação celestial. Pois aqueles que o têm recebido manifestam que buscam uma cidade com fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus, e se consideram como estrangeiros e peregrinos na terra. Desejo lembrar-lhes um versículo das Escrituras que pode contribuir muito para a sua edificação e também ajudá-los neste exame pessoal. Aqueles que foram chamados são homens que, antes da sua chamada, gemiam no pecado. Que diz Cristo? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E porque se refere a mim, embora eu seja incapaz de mencionar as profundidades da minha condição pecadora, com plena convicção, posso afirmar que me sinto pecador, que aborreço minha condição pecaminosa, que detesto minha iniquidade e que por causa das minhas transgressões mereço a ira divina. Sendo este o meu caso, tenho esperança de encontrar-me entre a multidão daqueles que Deus chamou e predestinou. Ele não veio para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Assim sendo, posso dizer sem demora ao que confia na justiça própria que ele não possui evidência alguma de haver sido eleito. Eu lhe digo, não. Cristo nunca chama os justos, e se você não foi chamado, isso confirma que não faz parte do número dos eleitos, e, portanto, você e sua justiça própria devem ser sujeitos à ira de Deus e à perdição eterna. Somente o pecador, a quem Deus tem despertado de sua condição pecaminosa, pode estar seguro de que foi chamado. E mesmo ele, à medida que cresce na graça, deve buscar os selos distintivos do chamado santo e celestial em Cristo Jesus. Como outro teste, restringindo-nos estreitamente às Escrituras, porque quando se trata do estado de cada um de nós diante de Deus, nada há tão revelador quanto a sua santa palavra. Recordarei que na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 9, nos é dito que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi este o seu chamado? Você andava nas trevas em relação a Cristo, quando a luz maravilhosa lhe manifestou um Redentor admirável e poderoso para salvá-lo? Responda, alma. Pode sinceramente dizer que sua vida passada era tenebrosa, porém seu estado presente é luz no Senhor? No outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O homem que não vê trevas, ignorância e pecado em sua vida anterior e que agora não pode dizer que sabe mais do que sabia e que não goza de vez em quando da luz do conhecimento e do resplendor de Deus, tal homem, afirmo, não foi chamado. Ainda mais, encontramos outro texto sobre o chamado no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. À luz deste texto, devo interrogar novamente. Foram quebradas as cadeias do meu pecado e sou, graças ao Senhor, um homem livre? Foram soltas as algemas da justiça e eu posto em liberdade por aquele que é o grande resgatador de almas? O que permanece escravo não foi chamado. É o homem livre, o qual foi retirado do Egito, que apresenta evidências de ter recebido o chamado divino e ser agora precioso ao coração do Altíssimo. Um outro precioso texto para examinar nosso chamado se encontra em 1 Coríntios 1:9, onde lemos: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Estaria eu experimentando comunhão com Cristo? Acaso comunico-me com Ele, sofro com Ele e para Ele? Identifico-me com Ele em seus objetivos e propósitos? Amo o que Ele ama e aborreço o que Ele aborrece? Posso levar seu vitupério e carregar a cruz? Ando em seus passos e sirvo a sua causa? É minha maior esperança a de que um dia verei o seu reino e me sentarei em seu trono para reinar com Ele? Se assim é, então fui alcançado pelo chamado eficaz, que é uma obra da graça de Deus e um sinal seguro da minha predestinação. Antes de terminar este ponto,
Permitam-me que lhes diga que é possível ao homem saber se Deus o chamou ou não, e que pode sabê-lo sem nenhuma dúvida. Pode sabê-lo tão certamente como se o lesse com os seus próprios olhos. Ainda mais do que isso, pois se eu ler uma coisa com os meus olhos, eles podem enganar-me. E o testemunho dos sentidos, às vezes, pode ser falso. Entretanto, o testemunho do Espírito é verdadeiro. Possuímos o testemunho do Espírito dentro de nós, testificando com o nosso espírito que somos nascidos de Deus. É possível chegar a ter uma certeza infalível da nossa salvação. Tal convicção ungiria a cabeça do crente com óleo novo e o vestiria com vestes de louvor. E além disso, poria cânticos angelicais na sua boca. Feliz, bem feliz o homem que desfruta da plena certeza da sua participação no pacto da graça, do sangue reconciliador e das glórias celestes. Neste dia e neste lugar, poderemos encontrar pessoas com tal certeza de participação, as quais digo, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Ó, quanto alguns de vocês dariam para obter esta certeza? Certifiquem-se de que se ansiosamente o desejam alcançar, podem alcançá-la. Se os seus corações anseiam ler claramente o título de eleitos, logo poderão fazê-lo. Nunca ocorreu o caso de um homem desejoso de ter Cristo em seu coração, com um desejo vivo e ardente, que não chegasse, cedo ou tarde, a encontrá-lo. Se você possui o desejo, é porque Deus lhe deu. Se você anseia, chora e clama por Cristo, ainda isso é dom provindo dele. Louvado seja o seu nome. Por pequena que seja a medida da graça que tenha recebido, louve-o por ela e rogue que lhe seja concedida a graça maior. Ele lhe concedeu esperança, peça-lhe fé. E quando lhe der fé, peça-lhe certeza. E quando alcançar certeza, peça-lhe certeza completa. E quando receber certeza completa, peça-lhe gozo. E quando obtiver gozo, peça-lhe glória. E no seu aprazado tempo, certamente, tudo lhe será concedido. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 30 a 34. Olhe para a consolação que flui deste chamado. Ó sim, torrentes de consolo fluem do chamado que tenho recebido. Primeiramente, afirmo que se fui chamado, fui também predestinado. E disso não há dúvida. O grande esquema de salvação se assemelha àquelas correntes que vemos nos ancoradouros. De um lado do rio há uma corrente presa a uma argola e se estende a outra argola da margem oposta do rio. Porém, a maior parte da corrente está debaixo d'água e não pode ser vista. Somente se vê à medida que o barco avança e a corrente é levantada pela força que move a embarcação. Se posso dizer que fui chamado, então sou como essa embarcação no meio do rio. Posso ver a parte que está presa à argola do chamado, mas bendito seja o Senhor, que está unida também com a argola da margem oposta, a qual se chama eleição. E sei que a última parte igualmente está ligada à da glorificação final. De meu chamado, necessariamente, se infere a minha eleição, e não posso duvidar disso. Deus nunca engana ninguém chamando com a sua graça eficaz, como se tivesse escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ó, quão preciosa é a doutrina da eleição quando alguém pode ver-se eleito. Uma das razões pelas quais muitos se rebelam contra esta doutrina é porque temem que não sejam eleitos. Não conheço nenhum homem que tenha boas razões para considerar-se salvo pela graça de Deus e que, ao mesmo tempo, se oponha à doutrina da eleição.
Alguns a depreciam da mesma maneira que os ladrões odeiam as fechaduras de segurança. Por não conseguirem levar o tesouro, odeiam aquele que o protege. A eleição guarda os preciosos tesouros do pacto para os filhos de Deus, para os penitentes, os pecadores que buscam a salvação. Mas aqueles que não se arrependem, nem creem, nem andam pelos caminhos de Deus, continuamente murmuram e se rebelam contra Deus por lhes haver vedado os tesouros da sua graça. Quando o homem chega a crer que o tesouro lhe pertence, então, quanto mais sólido for o cadeado e mais segura a fechadura, melhor. Quão doce é crer que nossos nomes estavam no coração do Senhor e gravados nas mãos de Jesus muito antes que o mundo existisse. Não seria este motivo suficiente para fazer-nos transbordar de gozo e encher-nos de glória? Escolhidos de Deus antes que iniciasse o tempo. Venham, pois, os caluniadores. Digam tanto mal quanto queiram. Venha o mundo com todos os seus dardos. Desçam as catapultas de prova e cubram-nos as avalanches de aflição, se assim foi determinado. Que importa tudo isso, se Deus inscreveu nossos nomes no livro da vida? Firme como uma rocha, permanecerei, ainda que a própria terra cambaleie e os elementos se desfaçam. Que consolo então ser chamado, pois o chamado revela a minha predestinação. Maravilhemo-nos, pois, da graça soberana que nos alcançou e recordemos as palavras do apóstolo. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justificação, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Uma segunda consolação que pode extrair-se desta doutrina do chamado é que, se uma pessoa foi chamada, certamente será salva. Para provar isso, citarei as próprias palavras das Escrituras, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. O Senhor jamais se arrepende do que dá, nem de ter feito o chamado. Isso é comprovado por outra passagem da mesma epístola citada. Aos que predestinou, a estes também glorificou. Crente, você talvez seja pobre ou esteja enfermo. Talvez seja ignorado ou mesmo depreciado. Não importa. Reflita no seu íntimo e considere o chamado que recebeu e as consequências que resultam dele. Tão certo como hoje é um filho chamado por Deus, um dia terminará sua pobreza e alcançará as riquezas da mais alta felicidade. Espere um pouco. Breve uma coroa cingirá sua cabeça cansada. Suas mãos, endurecidas pelo trabalho, colherão as palmas da vitória. Cesse o pranto, pois em breve Deus enxugará suas lágrimas para sempre. Abandone esse suspiro, porque suspirar quando o cântico celeste está a ponto de chegar a seus lábios. As portas do céu lhe estão abertas de par em par. Ainda breves horas devem passar, mais algumas ondas o devem envolver e depois, já seguro para sempre, alcançará as douradas praias da glória. Não diga, eu serei perdido, serei condenado. Impossível. Como dizem os versos, aos que uma vez amou, jamais os abandona. Ele os ama com amor eterno. Se ele o chamou, nada poderá separá-lo do seu amor. O lobo da fome não poderá destruir o vínculo de seu amor. O fogo da perseguição não conseguirá fundir o elo. Nem o martelo do inferno poderá romper a cadeia do amor. O tempo não poderá devorá-lo com ferrugem, nem a eternidade dissolvê-lo com todas as suas eras. Descanse, está seguro. A voz que o chamou, o chamará outra vez da terra para o céu, e da escuridão da morte a uma imortalidade resplandecente e indescritível. Descanse confiado. O coração que o chamou pulsa com um infinito amor que jamais acaba para com os seus eleitos.
As muitas águas e as longas distâncias jamais poderão apagar este amor eterno. Sossegue-se, descanse em paz, erga os olhos de esperança e entoe um cântico com apaixonada antecipação. Breve se ajuntará aos glorificados, com os quais está a sua parte. Aguarde aqui, é apenas uma preparação para a sua herança e, concluída a mesma, as asas dos anjos o arrebatarão até as alturas do monte da paz, do gozo e da bem-aventurança, onde repousará para sempre. Como dizem os versos, longe deste mundo de dor e de pecado, por Deus eternamente acompanhado. Examinem-se, portanto, se foram chamados, e que o amor de Cristo seja com todos. Amém. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 30 a 39.